Agora são 8h46. Vai acontecer de 11 a 18 de maio, a Semana de Ação Mundial. E o tema deste ano é Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. A gente vai falar sobre esse tema com Andressa Pelanda, ela que é coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, Andressa, bom dia. Bom dia. Bom, para falar de educação, a gente precisa falar do Fundeb, né? Que é uma coisa muito importante para as escolas no Brasil inteiro. E o foco deste ano, dessa Semana de Ação Mundial, é justamente a educação. O Fundeb fará parte desse debate, não é isso, Andressa? Isso, com certeza, né? O Fundeb é o principal fundo de financiamento para a educação básica no Brasil, ou seja, da creche até o final do ensino médio, e ele está sendo debatido nesse momento no Congresso Nacional em duas propostas de emenda à Constituição para tornar o Fundeb permanente e para apresentar, né, melhorias ao fundo. E a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com outras entidades, estão participando desse debate. E a gente está fazendo uma pressão lá para ver se a gente consegue melhorar a qualidade da nossa educação brasileira, o acesso, aumentar as matrículas e também melhorar o financiamento da educação, né? É que termina agora no final do ano, não é isso? O Fundeb e depois a ideia é justamente tornar permanente, né, essa contribuição, né? Isso, exatamente. O Fundeb que existe hoje, né, que está vigente, ele tem validade no final do ano. E foi prevista na legislação anterior, né, que ele tivesse um novo debate para uma renovação e para torná-lo permanente. É justamente isso que está em debate no Congresso, né? Mas a maior parte das entidades e dos atores que participam, né, tem um consenso sobre a permanência do Fundeb, né? O que pode estar em risco diante da pressão do governo federal, que ele tem feito uma pressão para redução de recursos para a área, então ainda há um risco de que ele não se torne permanente, inclusive se ele não for aprovado, né, até o final do ano. Mas os principais debates hoje em torno do Fundeb é quanto de complementação do governo federal vai ao fundo. Porque hoje a União, que é o governo federal, ela investe 10% de complementação e é a menor parcela, né, de complementação ao fundo em relação aos estados e municípios, e ela, na verdade, é quem mais arrecada. Então, para dividir, né, esse bolo e conseguir financiar adequadamente a educação no Brasil, a gente precisa aumentar essa complementação da União. E é justamente o que o governo federal, e agora com pressão também do Rodrigo Maia, que tem uma pressão bastante liberal e de cortes de recursos, tem pressionado para reduzir a complementação da União ao fundo, que deveria ser de 40%, que é o que a gente precisa de fato para ter uma educação de qualidade e para ter uma justiça federativa, né? Agora, Mas o que tem se desenhado é uma complementação de 20, que na verdade é de 15, quando a gente vai olhar o cálculo de recurso novo só vem 5% a mais e não 10% como se está se desenhando. exato. E a sua expectativa é que passe pelo menos esse de 20% de contribuição, ou qual que é a expectativa que as pessoas, né, ligadas à luta pela educação, qual que é a ideia que vocês imaginam a partir dessa pressão aí do Bolsonaro querendo diminuir? Então, o relatório da deputada professora Dorinha propõe 20% de complementação ao fundo. 20% seria já um recurso interessante, né? Porque a gente teria 10% a mais do que hoje é investido em complementação da União. Acontece que foi liberado na proposição que sejam usados recursos do salário educação para compor esses 20%, né? E os recursos do salário educação, na verdade, eles vão especialmente para outros programas que não programas que vão direto para a escola, que é o caso do Fundeb. E então, por exemplo, programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, seriam utilizados os recursos desse programa para colocar na cesta do Fundeb, ou seja, você tira de um lugar para colocar no outro, né? E aí cálculos da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação demonstram que, na verdade, esses 20% que estão sendo colocados no relatório, eles acabam, no fim das contas, sendo 15%, porque os 5% entre 15 e 20 são recursos que já são investidos em educação.
Então, de recurso novo, na verdade, vai 15, o que é absolutamente aquém do que a gente precisa em investimento na educação. Né, os nossos cálculos mostram que, através do custo aluno-qualidade, que é um mecanismo de financiamento e qualidade da educação, que está previsto na legislação do Plano Nacional de Educação, que está vigente hoje e que deveria pautar a educação nacional, a gente precisaria de 40% de complementação. Então, 20 já é uma queda em relação aos 40, mas a gente compreende que precisa, né, ter um debate dentro do cenário atual, mas o jogo foi colocar 20 e, na verdade, usar recurso salário educação, ou seja, tirar de um lado e colocar do outro. É aquela velha história do cobertor curto, né? A gente puxa de um lado para cobrir e descobre do outro. Então, na verdade, essa proposta deve desestruturar políticas importantes como políticas de alimentação escolar, que a gente sabe que muitas das crianças do Brasil conseguem cumprir com a sua alimentação diária através, inclusive, da merenda, né? Exato. Então, é tirar da merenda para colocar em outra parte da educação, que está totalmente equivocado. E por isso o título, né? Educação contra a barbárie, né? Tá bem colocado aqui nessa semana de ação mundial, porque é muita barbaridade também que acontece contra os educadores nesse governo Bolsonaro, contra tudo, né, que está acontecendo nas escolas públicas, não é isso? E as inscrições estão abertas para essa semana de ação mundial? Fala um pouquinho. Isso, então, a gente escolheu esse tema da educação contra a barbárie justamente porque a gente precisa fazer face tanto a esses cortes, né, de investimentos que desmobilizam e desestruturam todas as políticas educacionais, que é um pouco a barbárie gerencial, né, que é colocada hoje em prática, da austeridade, da emenda 95, do teto de gastos, e também a barbárie que vem de uma onda altamente conservadora que toca a educação hoje, né, através da militarização das escolas, dos ataques à liberdade de ensinar, o racismo, a violência contra a diversidade, o desprezo à ciência, ao conhecimento, e tudo isso que também eu estava ouvindo a rádio, né, e vocês estavam falando antes de mim. A Semana de Ação Mundial é a maior mobilização mundial pela educação, ela funciona em mais de 100 países do mundo, e aqui no Brasil a Campanha Nacional pelo Direito à Educação coordena com uma série de outras organizações parceiras, e a ideia é muito simples. A gente produz um material de subsídios, né, de base para debates, e as pessoas se inscrevem no site da Semana de Ação Mundial, que é semanadeaçãomundial.org, e recebem esses materiais gratuitamente em suas casas, nas escolas, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, em qualquer lugar que possa ser feito um debate em torno da educação. E aí as atividades são autogestionadas, então cada pessoa que se inscreve pode realizar uma atividade de acordo com a sua realidade local, de acordo com o contexto e também com o público que vai debater. Então as inscrições já estão abertas, elas ficam abertas até o dia 1º de abril, então são um mês de inscrições, a gente já tem bastante inscritos, e ano passado a gente mobilizou mais de 200 mil pessoas, e a ideia é bater essa meta esse ano, que a gente precisa ainda mais debater e fazer face à barbárie na educação. Muito bem, vamos lá lutar pela educação. Semana de Ação Mundial.org. Vamos todo mundo se inscrevendo aí. Um grande abraço, Andressa. Um abraço, muito obrigada. Obrigada a você. Falamos com a Andressa Pelanda, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.